Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez o programa Hora de Saúde. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA e aqui em Belém, Canal 13, e para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. Notem que hoje o programa está sendo realizado na minha casa e o convidado na casa dele, por razões de que eu estou em fase final do tratamento de coronavírus e a Covid-19. E o nosso programa tem um patrocínio do Shopping da Saúde, onde vende os oxímetros que todo mundo procura, Shopping da Saúde na Almirante Barroso, no outro quarteirão depois da Curuzu, da Macedo Hospitalar, do Super Hospital Sion de Oncologia, da Neurogênesis, ali na Municipalidade 985, onde trata de tudo de neurologia, e do pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro em que todos os médicos são cardiologistas e que tem hemodinâmica de 24 horas para tratamento de infarto agudo do miocárdio. Hospital Guadalupe, bem no meio da cidade, na Aspreste, Manuel Teodoro, que todo mundo conhece. É isso. Então, o nosso convidado de hoje é o doutor Adenar Cunha. O professor Adenar é uma das nossas maiores autoridades em terapia intensiva e vai nos falar da terapia intensiva na época do coronavírus, aqui em Belém. É isso. Caros amigos, hoje o nosso programa Hora de Saúde é de dois lugares diferentes. Eu, por estar acometido de coronavírus, em casa. E o meu convidado, o professor Dr. Adenar Cunha, meu amigo da UFPA, uma das nossas referências no país em termos de terapia intensiva, que hoje vai de novo nos comentar a respeito de terapia intensiva e coronavírus. Adenar, primeiro, muito obrigado por estar conosco aqui. Agora, deixa eu te falar a pergunta crucial. Há um mês atrás, saiu um memezinho em que aparecia um material de intubação e o comentário era o seguinte: se o povo soubesse como é que a grande maioria dos médicos não sabe usar esse material, não teria uma mosca na rua. Todo mundo estaria isolado por causa da dificuldade de intubar, dessas coisas todas. Então, me fale de tudo, vai. Bom dia, Eduardo. Muito prazer em estar com você de novo. Te agradecendo muitíssimo pela oportunidade. De fato, eu estou também na mesma situação que você, acometido, infectado pelo coronavírus, numa fase de recuperação. E muitas tentativas têm sido feitas, na verdade, para sensibilizar as pessoas e chamá-las à razão daquilo que se tem como entendimento de algo que é fundamental agora para evitar a expansão ainda maior de uma pandemia. Tá? E o ficar em casa é um chamamento importante. E esse meme da intubação, ele é muito oportuno, porque à medida que as pessoas mais experientes vão sendo acometidas, isso é uma coisa que diariamente está contabilizando cada vez mais, pessoas menos experientes, mas muito voluntariosas, com muito boa vontade, vão ter que assumir esse papel. E, às vezes, não estão, pela falta de experiência exatamente, não estão devidamente preparados para utilizar um laringoscópio, um aparelho de intubação e o aparelho de ventilação mecânica que se segue a essas manobras. Então, é uma brincadeira até certo ponto, no sentido de chamar as pessoas à razão, de permanecer em casa,
mas ela não é uma meia-verdade. De fato, algumas pessoas que vão se voluntariar para substituir os mais experientes não têm o domínio, muitas vezes, desse processo, tanto da intubação, assim também da ordenação dos parâmetros de uma ventilação mecânica apropriada para um doente grave. Eu sei. Hoje em dia, quando eu vou nas UTIs, a aparelhagem, o respirador, é de uma sofisticação intensa. Quando eu dava plantão, há 40 anos atrás, a novidade era o Bird, depois era o Monaghan. De lá para cá, modificou tudo. Hoje, eu teria que fazer um estágio com um de vocês para aprender a manusear um respirador de última geração. Dá muito trabalho essa parte do respirador hoje? A ideia, Eduardo, é que a gente sempre trata na medicina com determinados dizeres, né? Um deles é faz melhor quem faz mais, né? Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, quanto mais você está envolvido naquele ambiente, e obviamente cercado de pessoas que têm muita competência para ladear com você esse dia a dia, isso vai se tornando menos complexo do que nos primeiros momentos, nos momentos iniciais. Evidentemente, isso também requer um contínuo de estudo. Você não parar nunca e não se satisfazer com as informações apenas já detidas. Você sempre tem que buscar um pouquinho mais, especialmente na situação em que nós vivemos hoje, porque a doença em questão ela é completamente nova para toda a comunidade científica. E a Essa era uma maneira de... pergunta, Adenar, Uhum. que eu ia te fazer. Perdão. O que a gente está notando é que quem piora, mesmo com a UTI, mesmo entubado, evolui mal. A mortalidade aumenta todo dia. A condição ventilatória, a condição respiratória, a condição pulmonar é muito mais agredida do que normalmente numa pneumonia convencional? Na verdade, não é que ela seja muito mais agredida, é que em boa parte desses doentes a evolução é muito rápida, ela é rapidamente progressiva. E a limitação funcional respiratória para esses doentes, sendo assim rapidamente progressiva, ela causa uma série de limitações e sobrecargas. Tá? A gente sempre precisa imaginar o organismo funcionando como uma orquestra ou como uma série de peças que vão funcionar, cada uma cumprindo a sua missão. Uma vez que os pulmões estejam comprometidos e as suas funções primordiais de exercer trocas gasosas está comprometida, isso certamente vai gerar ônus para outros órgãos e outros setores do corpo. E existe uma relação de vizinhança, de muita intimidade entre coração e pulmão. Então, à medida que os pulmões ficam sobrecarregados com o tempo, isso gera danos para o coração. E o coração sobrecarregado, que também tem que cumprir a função de liberar sangue oxigenado para todos os outros tecidos e órgãos, ele começa também a experimentar algum grau de déficit. E isso chega aos rins, chega ao cérebro, chega no organismo como um todo. Então, não adianta só a gente pensar que se tratar o pulmão, tudo vai estar resolvido. Porque uma vez que a doença agride, a resposta do organismo ela passa a ser sistêmica em boa parte das vezes. É como se fosse uma resposta que ela vai além do que a gente desejaria e o próprio organismo perde o seu controle de gerenciar essa resposta. E nesse instante a gente tem que aguardar que o próprio organismo encontre um norte para silenciar essa resposta exacerbada e as coisas comecem a voltar progressivamente a um equilíbrio. Esse é o desejado. Agora, quem vai evoluir para este desejado e quem vai sucumbir, isso é a história de cada um que a gente vai saber depois. Eu andei notando que nos hospitais o pessoal está fazendo triagem usando um oxímetro na porta para ver a quantidade de oxigênio no sangue. Existe um momento dessa queda de oxigenação para o doente internar? Ele... Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né, Eduardo? Ela seria fácil do ponto de vista numérico. O que a medicina sabe numericamente? Que toda saturação de oxigênio abaixo de determinado valor, ela bate com uma pressão arterial de oxigênio, uma pressão de oxigênio que circula no sangue arterial, abaixo de um dado valor. O
que a gente tem de conhecimento hoje? 90% de saturação, ele bate muito próximo do que é 60 milímetros de mercúrio na pressão arterial de oxigênio. Tá? Abaixo disso, a gente já considera uma hipoxemia decretada. Tá? E quanto mais baixo, maior a hipoxemia. O problema é que a gente não pode se pautar apenas por uma questão numérica, porque isso vai depender muito da condição de cada doente. Existem indivíduos jovens com maior recurso, com maior condição orgânica de sustentar períodos mais longos de saturação menor e de trabalho muscular mais exacerbado. E existem indivíduos que não têm essa capacidade. Tem pessoas que já têm disfunção cardiovascular, disfunção cerebral, já têm disfunção pulmonar prévia. Então, eu não posso olhar numericamente para dois universos diferentes dando o mesmo peso. E aí tem que ter muito critério, muito bom senso, saber olhar para isso. E eu te confesso que é uma situação muito difícil para quem está na porta para fazer esse julgamento. Então, e outra coisa, Leonardo, no meio médico, entre nós, o pessoal está tratando mesmo. Eu Sim. tenho alguns grupos de WhatsApp de médicos que o pessoal acometido fez tomografia, alterou e todo mundo começou a tratar com antibiótico, com vermicida, com remédio para verme, com o remédio da malária, o clássico, a cloroquina. E o meu filho, eu tenho um filho que é engenheiro, que ele virou e disse: papai, por que vocês médicos não passam isso para a população, já que entre os médicos todo mundo começa a usar um antibiótico e teoricamente um matador do vírus, associado ao fato de anticoagulação, visto que parece que a doença causa uma coagulação intravascular disseminada. O que é que tu acha disso que eu estou falando? Olha, Eduardo, eu vou marcar uma posição que ela é muito pessoal e é muito delicada, até porque eu tenho sido alvo de algumas críticas em função disso. A primeira coisa que eu posso te dizer, e obviamente sabendo que você tem uma grande audiência, muitas pessoas leigas, não médicos, não na área da saúde, estão acompanhando isso. Então é preciso ter muita responsabilidade com o que se vai falar. Mas a verdade é que a ciência tem se desdobrado durante esse período para achar uma maneira de conter a doença em si. Mas todos os postulados, até agora, continuam sendo postulados. Não tem nada com comprovação, consubstanciada, para nós termos essa certeza e aplicarmos isso com uma certeza maior ou com uma segurança maior. Tudo está dentro de um terreno de estamos numa situação muito difícil, calamitosa, e a gente tem que tentar alguma coisa. Até aí eu entendo. Mas veja, até o momento nada disso se configurou como sendo seguro ou como sendo de fato eficaz em controlar uma doença grave ou controlar o avanço dela. Então, a minha posição sempre foi muito dentro do que é racional. E não é uma posição só que eu passo para os outros, é uma posição que eu vivencio. Eu, quando adoeci, todo mundo me perguntou se eu ia tomar isto ou aquilo. Eu disse: não, vou tomar só o velho e bom Tilenol para minhas dores no corpo e para minha febre. Apenas isso. E da mesma forma, estou conduzindo pessoas da minha família desse mesmo modo, desse mesmo modelo. Embora eu seja médico, eu tenha acesso fácil a essas medicações, poderia tê-las usado, mas o que eu estou vendo hoje dentro de uma unidade que eu só trato pacientes positivos, confirmados, o fato de ter usado todos esses protocolos que você está falando e que a literatura atual está recomendando, ainda sem grande força, mas essas pessoas estão todas entubadas, boa parte delas teve insuficiência renal, a mortalidade ainda alta, tempo de permanência em UTI acima de 3 semanas, ou seja, o uso de ASE com cloroquina, com vermífugo, qualquer outra coisa, não limitou o avanço para uma doença grave e nem para uma condição crítica com alto risco de vida. E isso não é só aqui, não é só uma questão observacional, mas a própria ciência até agora não conseguiu convencer a si mesmo de que isso funciona. Então, Eduardo, uma outra coisa que me preocupa, que virou uma grande onda, é a história da tomografia, com a premissa de fazer diagnóstico precoce e, enfim, virou uma busca incessante, as pessoas
dioturnamente pedem para que a gente prescreva, ou solicite ou explique, e eu tenho marcado a mesma posição. A tomografia ela é um exame para este contexto, ok, da Covid, para não ser mal interpretado, para este contexto, é uma foto que ficou no tempo. A tomografia que eu faço agora, ela já não me serve para amanhã, para a minha evolução. Então, você imagina, Eduardo, uma doença que tem um tempo médio de 10 dias, 14 dias. Eu faço a tomografia hoje no primeiro dia porque eu estou assustado e quero saber se eu tenho alguma coisa, não tem nada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra amanhã, outra depois da manhã, outra depois da manhã. Quer dizer, não tem sentido. Ainda que existam algumas citações da literatura que, principalmente no terceiro, quinto dia, que começam a ver as mudanças tomográficas, isso também não quer dizer muita coisa. O fato de você apresentar uma alteração tomográfica compatível com a doença não quer dizer que você vai ter doença mais leve, moderada ou mais grave. Isso também não vai dizer para você. E não quer dizer que, por causa deste achado, você tem um tratamento específico que vai limitar o avanço da doença. A tomografia, definitivamente, ela não é fonte de oxigênio para quem está cansado, ela não é melhora de potência muscular e trabalho muscular, ela não trata ninguém. Então, ela precisa ser vista à luz de uma observação técnica. Ela tem que ser solicitada e acompanhada por médicos que têm habilitação para avaliar condição clínica do doente, condição laboratorial do doente e condição radiológica do doente. Ela não pode ser uma intervenção solitária a partir da qual se vai tomar esta ou aquela decisão. Mas é necessário ter consenso nessa hora. Tá bom. A gente vai dar um instantinho só de intervalo comercial. Já continuamos ainda com a tomografia, que eu tenho uma dúvida para tirar de você. Perfeito. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos. Leonardo, me fala uma coisa. A tomografia, já que você explicou muito bem, a tomografia com um comprometimento importante pulmonar, como eles colocam no laudo, 50%, 60%, 70%, é um parâmetro de intubação quando está nesse momento? E outra pergunta, como a doença é viral e tem ciclo, volta tudo ao normal nos pacientes que evoluem bem? Bom, o que a gente sabe agora? A tomografia ela vai te revelar dois padrões. Um padrão de pneumonia viral, tá? Que é o, digamos assim, menos grave, ou vai te revelar um padrão de SARA. E esse padrão de SARA ele também vai ter dois fenótipos, dois comportamentos diferentes. Um padrão em que você tem uma complacência pulmonar adequada ou muito próximo do normal e que fazer manobras de um aparelho de ventilação mecânica tipo recrutamento não combinam bem com esse perfil. E nós temos um segundo fenótipo, que é aquele camarada que vai ter a complacência baixa e, portanto, ele é passível de um recrutamento alveolar com manobras no aparelho de ventilação mecânica.
Tá? Essa é uma certeza que a gente tem já pelas evidências. A outra coisa é que no processo inicial, a gente vai ter uma pneumonia e uma reação inflamatória local muito parecida com o que é membrana. E a partir de um determinado momento, por volta do 7º, 8º dia de erupção, eu já começo a ter um processo mais fibrótico daquela estrutura que está acometida. Então, intubar o doente quando tem 50% de acometimento é o que a gente tem visto se isso coadunar com uma condição clínica de gravidade. Se o indivíduo tiver com um marcador tomográfico, que é apenas uma fotografia, ele não mostra a função, ele mostra a fotografia do dano pulmonar. A função você pode estimar de acordo com que você vai olhar o doente clinicamente, ou seja, quanto ele está respirando, maior número de vezes, quanto ele está trabalhando com gasto muscular, quanto se está gerando para ele de ônus para taquicardia, para evento cardiocirculatório, quanto na gasometria isso se reflete em troca, em prejuízo. Então, o somatório dessas coisas é que vai nos conduzir à decisão de intubar ou não. Eu não vou olhar a tomografia, ainda que assustadoramente ela possa ter um comprometimento de 5% ou mais. De fato, tomografias com comprometimento nessa extensão, elas normalmente estão marcadas por evolução clínica mais grave, mais desfavorável e que culmina com intubação e ventilação mecânica, sim. A sua última pergunta sobre se isso recupera ou não, a gente vai ter que contabilizar os sobreviventes e estudar esses sobreviventes. Já existe um projeto no próprio hospital universitário de avaliá-los posteriormente com a prova de função pulmonar. Inclusive, eu estou sabendo disso por uma amiga que é pneumologista e intensivista, que é a Márcia Vasconcelos. Então, ela comentou isso, que existe essa pretensão de, no futuro, você acolher esses doentes, fazer um ambulatório de pneumologia para esses indivíduos que foram acometidos e estudar que tipo de sequela pulmonar eles podem identificar. Certo. Isso é mega importante na evolução. Agora, como você falou, que tem 2 fenótipos em termos de quando acomete o pulmão, uma SARA e uma SARA com complacência e sem complacência, aí volta aquela primeira pergunta. O médico que está mexendo, que está tomando conta da ventilação mecânica, eles já estão treinados para esse tipo de alteração complacente da função ventilatória? Que essa é uma preocupação, eu estou falando como médico. Tá? A turma que está nessa área sabe em que momento tem que usar mais ou menos pressão ou ampliação, essa coisa toda da ventilação mecânica? Isso é trabalhado à luz de protocolos, né? Então, é preciso que a gente reúna as pessoas para que se fortaleça o conhecimento que já chegou até nós neste momento. Como eu te disse, é uma doença ainda nova para o mundo todo e que, aos poucos, a gente vai aprendendo algumas coisas e, ao mesmo tempo, a gente vai reaprendendo outras, porque ela vem se revelando com facetas múltiplas. Tá? Então, os intensivistas, sim, têm se mobilizado no sentido de discutir bastante, reunidos e tomar decisões sobre isso aí. Nós temos uma parceria muito grande com os profissionais de fisioterapia, que são profissionais valorosíssimos, que ladeiam conosco esse dia a dia, que nos ajudam na tomada de decisão, são aconselhados por nós e também nos aconselham. Existe uma permuta de informação com mútuo respeito e a gente consegue, a partir dessa interação interdisciplinar com fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, realizar algumas manobras. Uma delas é essa de recrutar alvéolo ou não. É uma manobra perigosa, é uma manobra sofisticada, ela impõe vários riscos, precisa não só mexer em aparelho, mas ajustar drogas que cedem bem ao doente, que promovam boa analgesia, bloqueadores neuromusculares que são aplicados aos doentes e outras possibilidades além desse do recrutamento. Uma que se tem falado muito e que parece que as evidências têm sido cada vez mais favoráveis a ela, que é a pronação dos doentes. É colocar esse doente de barriga virada para o leito, em vez de barriga virada para cima e o dorso no leito, como costumeiramente a gente tem os doentes dentro de uma internação de UTI. E isso, quando é feito em processos precoces, com as devidas indicações, ela
ela tem sinalizado como tendo resposta muito boa, com um desfecho muito favorável, mas ainda são dados iniciais. Certo. Adenar, como a gente ainda tem uns 3 a 4 minutos e as tuas informações são mega importantes, eu vou deixar para você esse comentário final agora a respeito do coronavírus como um todo. Tu tens aí um bom tempo, vai. Bom, novamente a gente agradece muito pela abertura de poder tratar de um assunto muito crítico e poder expor também o dia a dia do que o médico intensivista vive. A gente gostaria muito de poder oferecer alguma coisa mais concreta e resolutiva para toda a comunidade, inclusive porque nós somos acometidos, nossos familiares, nossos pares no dia a dia. Mas, infelizmente, ainda não temos essa droga salvadora. Ainda não existe, ela ainda não pintou para nós trabalharmos no dia a dia. E o que a gente recomenda é que as pessoas procurem manter o seu exercício cidadão de muita colaboração com toda a comunidade, permaneçam em casa, não se exponham de forma desnecessária, especialmente indivíduos que são de risco, que não negligenciem uma doença que ela é séria, sim, tá? Apesar dela ter a maioria com pouco acometimento de gravidade, a maioria é de sintomas leves de fato, mas aqueles que complicam são complicações que podem sacrificar as vidas. Então, a gente precisa ter esse bom senso. Tenham também muita serenidade, muito equilíbrio na hora de tomar decisões do que fazer. Não se automediquem, não façam coisas que não estão confirmadas ou chanceladas e prescritas por médicos. Não se deem a essa histeria que está acontecendo. Vamos procurar ter o equilíbrio. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que é uma situação complicada, mas eu já passei pela doença, eu já venci a doença. Tenho familiares em curso, em tratamento, e a gente está mantendo sempre uma linha de bom senso na condução de todas as coisas, tá? E nesse momento pedir que nós, profissionais de saúde, não sejamos desamparados, tá? A gente se emocionou muito de ver as pessoas aplaudindo nas suas sacadas, isso é de sensibilizar, isso nos toca profundamente, a gente agradece, mas nós precisamos muito mais do que aplausos, nós precisamos de condições de trabalho, nós precisamos de material adequado, nós precisamos de equipamento adequado, nós precisamos de apoio estrutural, infraestrutural, para que a gente possa trabalhar de forma máxima, trazendo o máximo benefício para todos os usuários. A gente pede que não se esqueçam que nós estamos dependendo de estrutura para trabalhar, boa vontade e conhecimento nós temos e temos buscado, mas nós precisamos também de uma estrutura suficiente para poder prover socorro a quem precisa. Mais uma vez, Eduardo, obrigado. Um abraço a todos os seus telespectadores. Parabéns pelo programa novamente. Mais uma vez, Adenar, super obrigado. Logo, logo a gente vai voltar, porque essa evolução, esse contínuo de conhecimento, e que você é uma das referências, logo, logo a gente vai chamar de novo a atenção do que está acontecendo nas próximas semanas. Adenar, legal. Super obrigado, amigo. Super obrigado. Eu também estou na saída do corona, tá? Ainda estou em casa direto, isolado ainda. Então, a gente se encontra logo, logo. Mais uma vez, muito obrigado, amigo. Abraço. Beijão, meu irmão. Um grande abraço. Um beijo. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.